As paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu gostaria que os homens, só os homens, ficassem de pé em nome de Jesus, irmãos. Ontem as mulheres, elas fizeram aqui algo muito bom, muito interessante, e a gente tem que reconhecer, né, irmãos, quando as coisas vêm de Deus, quando as coisas estão na direção. E nós vamos dar uma salva de palmas para as mulheres em nome de Jesus. Amém? Você que é bem recebida, orgulhosa, mais. Tudo isso é para o melhor de Deus, amém, irmãos? Foi muito bom aqui, estava legal. Tiraram umas fotos aí que tinha chá e bolacha, mas fazer o que? Isso aí, tinha algumas. Bolo, tinha azeite, bastante azeite, porque quando fala de azeite, a Bíblia não quer deixar o azeite dela. Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia, que eu não sei aonde está dentro do computador. Tá? Os outros podem dizer, não, fiquem em pé, pô. Mulher, pode ficar em pé agora. Não esquece de sentar? Irmãos, Deus ele me colocou assim nessa noite para falar sobre as coroas. E nós temos uma coroa, amém, irmãos? Amém? Só que essa coroa, ela não está nas nossas mãos. E nós vamos entender algumas coisas nessa noite, em nome de Jesus. Então, abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Quem tiver sem Bíblia, dá uma força para a pessoa aí, fala assim, pô, me ajuda, pô, me dá uma força aí, pô. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Pode se encontrar, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome o que? A sua coroa. Senhor, na tua presença te louvamos, te agradecemos aqui por esse momento. Venha nos encher, Pai, do teu poder, da manifestação da tua glória. Que eu venha diminuir, Pai, que o Senhor venha crescer, que não se venha ser feito, mas a minha vontade, mas a tua vontade. Opera, Senhor Deus, na vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Pedimos a Ti, Pai, que teu Santo Espírito tenha total liberdade sobre nossas vidas. É o que eu peço, Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Pode se sentar, dá uma glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para falar sobre coroa, eu preciso entender o que é coroa e o que é coroa na Bíblia. Quando nós falamos na coroa para reis, é uma coroa, mas essa coroa que o apóstolo Paulo, e depois nós vamos ler alguns versículos, que o apóstolo Paulo se refere, é uma coroa que não é, na verdade, aquela coroa que eles se colocam, né? Não é aquela coroa de ramos ou coisa desse tipo, é uma coroa diferente. Então, a coroa no grego significa Stéphanos. A palavra Stéphanos no grego significa coroa. É por isso que Stéphanos na Bíblia foi um mártir. Ele morreu o quê? Por amor de Cristo. Então, na nossa vida, nós temos que morrer algumas coisas que nos faz viver. E o pecado muitas vezes nos faz viver, nos faz aceitarmos algumas coisas, porque o pecado nós acabamos nos acostumando com o pecado, meu irmão. E o pecado é bom, amém? Amém? O pecado é bom, irmãos. O pecado alimenta a minha carne. Se alimenta a minha carne, é bom. Qual dos 7 pecados que todo mundo gosta de praticar? O pecado da gula. A gula é um pecado, faz parte dos 7 pecados capitais. Então, quando eu como por excesso, eu estou na prática de um pecado. Então, irmãos, eu preciso entender que, na verdade, o crente, eu vou chamar de crente, quando ele entrega a sua vida a Cristo, ele tem que passar por 2 situações. Eu quero que você repita comigo. 2 situações. A primeira situação que ele tem que passar, luta. Todo crente tem que ter luta. E a segunda situação é a situação da conquista. Você, para conquistar, você primeiro tem que lutar. Amém?
Quero que melhore o meu som aqui, por favor. Eu não estou vendo o retorno aqui. Irmãos, para que eu seja um cara de conquista, eu preciso lutar. Sem luta, não há conquista. É por isso que algumas pessoas que quando recebem alguma herança da família e perde, foi porque eles nunca lutaram por aquilo que a família deles conseguiram. Não dá valor. E nós precisamos ensinar os jovens de hoje a dar valor àquelas coisas. Todo mundo sabe, é só ler aí na Veja aí, que os filhos de Samuel da Casa Bahia acabou com a grana da família. Por quê? Não pagaram o preço. E na casa de Deus, para que eu venha dar valor para a minha salvação, eu tenho que pagar o preço. Quantos não entenderam? Diga amém. Amém. Então no livro de João, capítulo 16, versículo 33, na parte B, diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje eu ministrei que nós somos o quê? Co-herdeiros de Cristo. Então eu preciso entender, se Cristo venceu o mundo, nós também vamos vencer. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí depois o apóstolo Paulo também diz: as coisas velhas se passaram e a Escritura se fechou na minha vida. Então quando eu entrego a minha vida a Cristo, a minha situação precisa ser diferente daquilo que eu estava vivendo. Não estou entendendo também, irmão. Se não entender, precisa falar melhor, fica tranquilo. Isso é na luta. Agora na conquista, pastor. Filipenses capítulo 4, versículo 13. O que diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou repetir, amém, irmãos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é poder todas as coisas? É eu entender e compreender que Deus me colocou numa posição que não existe coisas difíceis para nós. Todos vocês, se quiserem ser médico um dia, pode ser médico. Todos vocês que quiserem ter uma vida bem sucedida, vocês podem ter uma vida bem sucedida. Porque se a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, o meu socorro vem do Senhor. Então é Ele que me sustenta. Se Ele me sustenta, eu entendo, presta bem atenção, meu irmão, que aquela coroa já está sendo fabricada com o número da minha caixa. Você sabe o que é caixa, né? Cabeça. E a minha é grande, irmãos. GG. Deve ser 5.6. 5.8, sei lá. Pastor, se a minha cabeça é formada dentro, você não tem problema. Tenha a tua medida, meu irmão. Amém? A Bíblia fala que é cabeçudo, meu irmão, não é pecado não. Existe um estudo, né, que nós chamamos de exegético, né, que esta passagem tem sido entendida por muitos cristãos como uma afirmação geral de que realmente tudo podemos fazer. Fala para o teu irmão: você está enganado. Você não pode fazer tudo. Fala para o teu irmão: você não pode fazer tudo. E aí onde alguns crentes quebram a cara porque eles acham que devem fazer tudo. Deus fala para o cara: não compra aquele carro. O cara vai lá e quer comprar aquele dito cujo. Não faz aquele negócio. Você faz aquele negócio. Pô, mas a Bíblia não diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece? Fala para o teu irmão: cuidado com esse tudo. Entenda a finalidade do tudo. Porque é por isso que muito crente quebra a cara. Aí depois: pastor, pô, eu queria que o senhor me aconselhasse. O que eu posso fazer? Minha situação aqui está dessa forma. Aí dá vontade de falar: rapaz, tu é um cabeça de bagre, meu irmão. Por que tu tomou essa decisão? É a mesma coisa do cara, ele vai. Nós vamos ter um casamento do irmão El. Cadê o El? E tem uma sequência nesse casal, irmãos,
E a primeira coisa que eu falei para ele: não casa. Porque casamento não é só sexo. Casamento, meu irmão, não é só relação sexual. Casamento é um dia você abrir a geladeira e tem um pinguim de perna cruzada lá te esperando. Casamento, meu irmão, é você ver tua esposa de vez em quando uma calcinha furada. Isso é casamento, pô. Ou tu pensa que casamento é só lingerie zerado? Casamento é tu ver o teu marido com aquela cueca igual o Pato Donald. Isso é casamento, meu irmão. E aí, muitas vezes, começam os piores problemas dentro da relação do casal, porque eles pensaram que tudo era lingerie novinho, que os pratos eram sempre bonitinhos, que as canecas, eu gosto de tomar café em caneca, tá, meu irmão? Que as canecas sempre tem aquele brilho, que o fogão não tem gordura. E aí você começa a falar: ei, minha mãe não fazia isso. Mas tua mãe também teve um processo de casamento com o teu pai. Então o casamento é algo muito mais além. E eu falei, todo casal tem um conselho. Pergunta para isso que eu conversei com ele. E eu jogo muito, meu irmão, eu fecho a porta ali, o que eu falo ali. Não gosto nem que a minha esposa participe. Porque eu falo umas coisas pesadas. Porque eu quero que ele saia ali e fale assim: meu irmão, não dá certo eu e você. Não damos certo, eu ainda urino na tampa do vaso. E até agora eu não aprendi. Porque isso é a verdadeira, é a verdade sobre o casamento. Hoje meu sobrinho veio mostrar o álbum dele, né? Legal depois de ver o álbum. Só que o álbum envelhece. Só que os pratos envelhecem. Os talheres envelhecem. O sofá envelhece. A cama envelhece. E o sentimento também, quando é verdadeiro, ele vai envelhecendo também. E aí começam os primeiros problemas no relacionamento do casal. Quantos estão entendendo? Fala o teu irmão: mas a vitória é tua. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, meu irmão, como sempre é necessário observar o contexto das mensagens. Às vezes nós só queremos aquele título, né? E não queremos entender. O contexto lá, imediato, indica que Paulo está tratando da necessidade pessoal dele. Esse texto, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está tratando, na verdade, de coisas pessoais dele. Naquele período, ele estava sem grana, meu irmão. O cara estava duro. Esses dias eu vim pregar: se eu plantasse bananeira, não caiu uma moeda. E você tem que pregar. Nós trabalhamos por conta própria, meu irmão. Às vezes, quando o mês quer te pagar, ele fica no bolso. Não vai de barulho, tá? Mas aí eu entendo que eu sou mais do que vencedor. Amém, irmãos? E aí o apóstolo Paulo, ele passou por esse processo. E aí ele escreve. E muitas pessoas, eles acham que quando ele escreve, né, ele está falando do mundo espiritual. Irmão, o crente, ele só não pode viver no mundo espiritual. E eu tenho uma bronca de falar com aqueles crentes falando: rara aí, isso é demônio, meu irmão. Todo mundo se arrepiou, sai! Eu tive uma visão. Que visão? Claro, que visão? Me diz. Se Deus já avisou para ti, explica para mim também. O apóstolo Paulo está falando de carne. Amém? Vamos repetir? O apóstolo Paulo está falando de carne. Vida material. É que ele não está falando de vida espiritual. Falando em carne, eu lembrei de algo que eles pensaram que ia esquecer. Ontem eu fui convidado para um churrasco. Cheguei naquele churrasco. E quando fala para gordo em churrasco, o gordo vai daquele jeito. Você disso, né? Churrasco.
tinha um gordo sem camisa, mexendo no videogame. Tinha um outro de coque lá fazendo não sei o quê. E tinha um colocando fogo. Nem sei se seria a palavra correta. O cara tentando acender a churrasqueira sem fogo. Já viu isso? Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? E uma faca, que se eu quisesse me matar ontem, eu não conseguia me matar, porque não tinha corte. Eu passei no meu pulso, não senti nada, irmão. Ainda bem que eu sou avivado, cara. Eu fiz assim, ó. Você mesmo no meu churrasco. Eu não vou dar o nome dos caras, tá? Mas foi o Leandro, foi o Antônio. Tem coisa que eu não aguento, eu vou ter que falar. Sabe? O Época. Esses caras aí que vocês sabem. Mas aí, por que a gente fala isso? Porque a gente tem que entender algumas coisas na vida da gente. E tem coisas dentro da igreja que a nossa vida, ela é mais material do que espiritual. Se você só vivesse uma vida em espírito, você estava na tua casa lá e falava, pá, vou chegar na igreja, pá, chegava lá. Não é assim? Mas você tem que vir. Por que as cadeiras hoje estão vazias? Domingo eu gosto, eu sou apaixonado no verão aqui no Guarujá. Os crentes não vêm para a igreja, irmãos. Não vem para a igreja. Porque na praia até mais tarde. Aí toma uma ducha, come um pão com ovo e toma um café, vai dormir. Porque dá sono, dá lombra. Também se for para a praia do mesmo jeito. E aí as igrejas ficam tudo vazias. Porque o cara ele é físico, material. Mas aí eu preciso dosar o material com o espiritual. Quantos estão entendendo? E o apóstolo Paulo ele fala isso. E ele começa a se referir em algumas coisas. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, eu vou repetir. Ele está falando sobre a fartura e a fome, pobreza, abundância e escassez, dar e receber em necessidade. Então todas essas palavras e frases o apóstolo Paulo ele usou, né, nas necessidades físicas imediatas, como a comida e moradia. Eu quero que você repita: o verdadeiro servo de Deus, ele tem que ter a comida e moradia. Porque se você não tem onde morar e você não tem onde comer, você não consegue ser espiritual. É por isso que é muito mais fácil adorar o Senhor com grana no bolso, pô. E aí eu vivo uma hipocrisia. Ah, não, minha vida tá legal, pô. Vai comer o quê? Ah, não sei. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou acordar 2 horas da tarde e o Senhor vai prover. Vai morrer de fome. A providência de Deus vem, mas quando eu estou posicionado. Senão a matemática de Deus está errada, meu irmão. Quantos estão entendendo? E eu vou te contar uma coisa: Deus, é só você ir na Bíblia. Deus não escolheu nenhum cara que estava numa rede bebendo água de coco, irmão. Ele só escolheu pessoas que estavam o quê? Trabalhando. Pessoas que estavam colocando a mão no arado. Ele não escolhe que está bebendo água de coco, está bebendo água de coco. Aí eu tive uma mensagem, veio o anjo do Senhor, me escolheu. Ah, está na roça, meu irmão. O apóstolo Paulo faz a comparação desses textos, e, lá no livro de Filipenses, em Coríntios e assim por diante, sobre um atleta olímpico e um atleta de Cristo. Ultimamente estou vendo aí na internet, todo mundo é atleta agora, né? Todo mundo, jiu-jitsu, musculação. Todo mundo está preparado aí, cara. Tentar fazer abdominal, esse dia me deu ganho na barriga. Todo seguido, a galera nem sabia, estava dormindo ainda, levantei. A casa é minha, eu fui sair de ponto de pé, não sei por quê, cara. Ele tem um cachorro abençoado, ele desce comigo. Aí ele desceu, ficou olhando para mim com aquela cara de otário, não fala, né, meu? Aí, sai daí.
está falando para dois tipos de pessoas. Eu quero que você repita comigo: dois tipos de pessoas. Pastor, quem são esses tipos de pessoas? Ele está falando sobre o atleta, e ele está falando sobre o atleta de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa comparação. As coroas, irmãos, foram usadas durante os jogos na Grécia Antiga. Uma coroa ou a grinalda de folhas foi colocada na cabeça de um vencedor com uma recompensa para ganhar uma competição atlética. Você já viu que todo mundo que quer competir, eu já participei de várias competições, apesar que meu corpo hoje não aparece. Você se prepara, meu irmão. Você vai para a academia, você malha, você treina, você chuta saco, né? Faz abdominais, bate todos os ali, os recordes, muda a tua alimentação, não toma refrigerante, só toma suco, não sei o que, fica legal. Aí você vai para a competição. E aí você vai para aquela competição, só que o cara que era o teu oponente, o que ele fez? Ele também treinou, ele também estudou, só que ele se saiu melhor do que você, e você perde. Como é que sai do semblante? De derrotado, que não conquistou. Porque você é um atleta no mundo físico, mas o atleta no mundo espiritual, ele tem uma coroa verdadeira para receber. E é isso que eu quero falar nessa noite. Esse tipo de homenagem atlética é usado de uma forma figurativa no Novo Testamento, das recompensas do céu que Deus ele promete para aqueles que são fiéis. Aonde está a nossa fidelidade? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 25. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas um ganha esse prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao quê? A um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Irmãos, eu já participei de jogos abertos, não sei se existe mais. E aí nós treinávamos, pagávamos o preço. E geralmente sempre era aquelas mesmas cidades que ganhavam esses jogos abertos. Por quê? Eram cidades que o prefeito bancava, ajudava. E Guarujá aqui nunca teve esse auxílio. Na época eu lembro que o Guarujá ainda tinha, Santos tinha 10, 15%, mas o Guarujá nunca deu apoio. Então a gente tinha o nosso dinheiro, ia na raça mesmo. Nunca teve esse apoio. Mas aquelas cidades como Santo André, São Caetano, eram cidades que na verdade o governo ali, o governo municipal, ele injetava nos atletas. Tinha um tal de Bolsa Atleta antigamente. E esses caras ganhavam da gente, irmãos. E era com uma certa facilidade. E na casa de Deus não é diferente. Quantos de nós aqui não vamos pegar a coroa que pertence a nós? Quantos de nós aqui, por comportamentos errôneos, não vamos conquistar aquilo que está me aguardando lá? Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós não vamos parar no meio do caminho? E por que acontecem essas coisas na minha vida? Porque eu me criei e me tornei um cara acomodado. As conquistas só vêm com perseverança. Pode perguntar para quem frequenta a academia aí, irmãos. Tem que suar a camisa. E na casa de Deus, você tem que suar a camisa. Tem que suar a camisa. Eu estava conversando com a minha esposa, vindo para cá, da minha casa para cá, eu falei, poxa, eu gosto do horário de verão. Mas para vir para a igreja, eu não gosto do horário de verão. Porque eu gosto de vir para a igreja à noite. Durante o dia, eu queria estar onde? Na praia. Eu gosto de praia. Mas eu tenho que suar a camisa, remar contra a minha vontade. Fazer a vontade daquele que me
chegar nesse estágio, não precisa ser pastor. Fala para o teu irmão, não precisa ser pastor. Precisa ter vergonha na cara. Precisa ter vergonha na cara, meu irmão. De falar assim, não, eu tenho meu compromisso. O horário não pode mandar em você. Você tem que mandar no horário. Quantos estão entendendo, meu irmão? Então eu quero falar para você de 4 coroas. Muitas pessoas falam, pastor, mas não é uma coroa só que nós temos direito? Fala para o irmão, são 4. A primeira coroa, nós chamamos de coroa incorruptível. Vamos repetir? Coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, 25. Nós já lemos. Vamos ler de novo. Olha o que diz. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós a fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Pastor, o que significa isso então? Significa que essa coroa é dada ao crente desde que ele mantenha uma qualificação, ou ele seja qualificado para pregar o Evangelho sem medo. Então essa coroa que não se corrompe, eu preciso pregar a palavra de Deus sem medo. As pessoas precisam viver na rua entendendo que eu sou um servo de Deus. E não é pela roupa, irmãos. Não é pela roupa. Roupa não diz que ninguém é crente. Pode ir gravata. Não. Não existe isso. É pelo teu comportamento. É pela forma de você falar. É pelo jeito de você se expressar. Isso que é uma mudança na tua vida. Quantos estão entendendo? Pensamos muitas vezes que é pelas nossas vestes. Pensamos muitas vezes que é pela forma de eu agir no sentido figurativo. Mas a verdadeira mudança está aqui dentro. Essa é a verdadeira mudança. A segunda coroa, irmãos, é a coroa da justiça. Vamos repetir? Coroa da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 8. Desde agora, a coroa da justiça está o quê? A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Irmãos, quantos querem ir para a glória? Diga amém. Quantos querem morrer? Diga amém. Está vendo? Você só pode ir para a glória se você morrer. Sabe então? Não, pastor, eu ainda tenho que fazer muita coisa. Fazer o quê? Você entende o que eu estou falando? Fazer o quê? Pastor, tem muita coisa para fazer. Aí, Deus ele te dá mais 15, 20 anos de vida. Você vai falar assim, eu preciso ir para a Bahia, que eu não conheço, eu preciso conhecer o Recife, eu preciso ir para Aracaju, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. E aqueles 15, 20 anos de vida que Deus te deu, você não usa para a obra, você usa para a tua vida material. Está me entendendo, meu irmão? Agora, se eu quero ir para a glória, meu irmão, eu não tenho medo de morrer. Eu pastor, nesse tempo, não tenho medo de morrer. Vê se eu não converso com Deus, eu não no meu momento, eu vou ter pergodinho, quinta-feira. E eu vou fazer uma obra de Deus, não tenho medo de morrer. Porque para ir para a glória, eu preciso morrer. Pastor, que morte é essa? Fala para o teu irmão, é morrer para o mundo que te atrai, que te deixa preso nas coisas. Quantos querem morrer? Diga amém. Fala para o teu irmão, morto para o mundo, meu irmão. E essa morte para o mundo é eu dizer não a todas as coisas. Eu não aceitar o que o mundo oferece. O pecado, meu irmão, ele não pode ter legalidade na minha vida.
A moda não pode me atrair. Não é porque o teu irmão tem um televisor de plasma que você tem que ter um televisor de plasma na tua casa, irmão. Porque aí eu me torno uma pessoa dependente das coisas do mundo. E quando eu me torno dependente das coisas do mundo, eu me torno escravo desse mundo. Fala para o irmão, assim é hoje. A terceira coroa é a coroa da glória, irmãos, que é dada aos presbíteros que pastorear espontaneamente e de boa vontade. O que é isso? Quantos pastores, quantos líderes de igreja fazem a obra de Deus com boa vontade? Eu conheço pastores que falam assim: hoje eu não vou aconselhar porque hoje é minha folga. O pastor não tem folga, irmãos. O pastor não tem folga. Ah, hoje eu não vou aconselhar por isso. Você marca uma reunião com o líder e o líder fala assim: ah, aquele dia não dá. Hoje não dá porque eu tenho meu serviço. Quem é mais importante? É Deus ou o teu serviço? O teu serviço você perde. Deus você não perde ele jamais. Mas dentro do meu contexto, eu preciso priorizar essas coisas. E aí eu vou lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando se manifestar o sumo pastor, receberei imarcível coroa de glória. Sabe o que significa essa palavra no dicionário da língua portuguesa? Tá? É um palavrão, né, irmãos? O que significa? Fala assim para o teu irmão: é algo que não murcha. A coroa que o atleta ganhava antigamente era folhas. Mas a coroa que você espera, ela é definitiva sobre a tua cabeça. Ela não murcha. É uma coroa que Deus sabe que você pagou um preço. É uma coroa que Deus sabe que você se posicionou. É uma coroa que Deus sabe que você disse não para o pecado. É uma coroa que Deus sabe que você sempre teve reto ali na palavra dele. É uma coroa que Deus sabe que ele pode colocar na tua cabeça, que você não vai perdê-la. Quantos estão entendendo, meu irmão? Quantos querem ser crente de verdade? Diga amém. Não é fácil ser crente. Não é fácil. Não é fácil porque eu aceito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. A quarta coroa é a coroa que nós conhecemos. É a coroa da vida. Vamos repetir? Coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12. O que diz? Bem-aventurado, mais que feliz, é a tradução dessa palavra. Bem-aventurado o homem que suporta o quê? Provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Então, meu irmão, essa coroa da vida está dizendo que você pode passar até por aflições, mas tu não será atingido. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você vai ter problema? Vai ter problema, faz parte. Os problemas fazem parte da nossa vida. Mas a Bíblia diz assim, que esse mundo aqui jaz do maligno. Então você é um extraterrestre. Você é um ser que não é desse planeta. Sabe de onde você pertence? Você viu lá, meu irmão? Eu fui espírita. Eu acreditava em karma.
Eu acredito, ontem nós ouvimos, né? Foi ontem, você estava comigo, o meu irmão falou assim, na outra encarnação, quero vir o quê? Quem falou para isso pra gente? Acho que eu queria vir um cavalo. Não existe isso. A Bíblia fala de uma só vida. E a Bíblia não fala sobre reencarnação. A Bíblia fala sobre ressurreição. Eu acreditava nessas coisas. Eu acreditava que o espírita, se ele não fizesse o que era para ser feito aqui, ele ia ter uma segunda chance. A minha esposa também era médico de mesa aí, meu. Eu tinha o prazer de querer psicografar. Eu achava lindo psicografar, irmãos. E o lindo mesmo é conhecer a palavra de Deus, como diz Oséias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala para o teu irmão, já tem uma coroa sendo fabricada do tamanho da tua cabeça, meu irmão. As coroas, elas podem ser até perdidas. Mas a Bíblia diz assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque Satanás, ele quer nos levar para o pecado. Satanás, ele quer nos levar para a mentira. Satanás, ele entrega a falsa paz. Eu estava lendo hoje na UOL, já vai em breve surgir uma bucha grande contra a presidente. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai entender sobre a falsa paz, sobre aquele cavalo branco que fala lá em Apocalipse. Não é Cristo, é a falsa paz. Porque você começa a achar que está tudo bem, que a economia está bom, meu filho está estudando, eu estou com meu emprego, estou com meu INSS em dia, está tudo legal. Mentira! Porque a inflação está mais de 40% ao ano. E eu vou aceitando essas coisas com uma certa facilidade, porque para mim está bom, eu estou comendo. Mas faz umas contas. Quanto você gastava em 2013, quanto você gastou em 2014, e joga uma matemática crua, quanto você vai gastar em 2015. Com a mesma compra. Isso é falsa paz. E eu vou te contar algo, meu irmão. Ele está à porta. A qualquer momento vai tocar a trombeta. E muitos crentes vão falar assim: é agora. E não vai dar mais tempo para nada. Não vai dar mais tempo para nada. Porque nós já estamos vivendo a falsa paz, irmãos. Esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 9, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, o apóstolo Paulo está falando para incrédulos, não é para crentes. Ou melhor, não para os incrédulos, ele está falando para crentes, mas para os salvos verdadeiramente em Cristo Jesus. Nessa carta, nessa epístola da igreja ao Coríntios, Paulo faz uma comparação entre os dois tipos de atletas que nós falamos. Esse atleta natural, ele é um atleta olímpico. Ele recebe uma coroa de folhas, significando o seu prêmio. Essa coroa, ela não dura muito. Vamos repetir, essa coroa não dura muito. Diferente do atleta de Cristo, que a coroa, ela dura para sempre. Ou seja, existe um prêmio para os crentes vencedores, que não desiste e crê que o Senhor Jesus, Ele é o nosso verdadeiro coach, ou Ele treinador, nos preparando diariamente para algumas conquistas. Irmãos, diariamente nós temos que ser preparados. Eu não sei o que você passou no dia de hoje. Meu dia hoje não foi terrível, não, foi até você vai. Mas tem dia que eu passo, dá vontade de jogar tudo para cima.
Esses dias o meu irmão brigou comigo. Pô, sabe uma pastora, eu estava nervoso, muito nervoso. Eu fui no médico, o médico me deu um relatório, aquele relatório de médico, aquele relatório gostoso. Tu precisa serrar teu joelho, tu precisa fazer. Eu falei, meu Deus, o cara me jogou a zero. Aí uma amiga nossa, ela depois eu vou até pedir perdão para ela. Ela me deu um tapa aqui na cabeça. Fechei a mão, aleluia. Xarababa. Dá um buraquinho de odor, né? Por quê? Porque todos nós estamos na flor da pele. Todos nós, irmãos, estamos a ponto de explodir. Nós estamos vivendo hoje um barril de pólvora. E pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, vice-deus, trocar de carro hoje mesmo, pode ser o que for. Você tem um barril de pólvora. Mas aí você vem para o culto aqui, você vem para o púlpito, e aí você se torna um cara santo. Tem asa. Fala manso. A paz do Senhor. Fala calmo. Mas dentro, o cara está 300 por hora. É por isso que eu sou desse jeito, irmãos. O dia que você vê eu falando muito manso, acho que eu caio duro aqui dentro e falo, tem que ser desse jeito. Tem que ser. Para descarregar esses troços de dentro. Porque é um negócio doido, cara. Não posso estar estático. Está entendendo? Eu sou normal, amém, irmão? Tive num curso para pastores. O pastor levou um abençoado da igreja dele para fazer um curso de teologia. Em 4 dias, o cara mordeu a cabeça do que estava na frente dele. Plá! E aí foram ligar lá para a reitoria da faculdade. O que aconteceu? O cara mordeu a cabeça do outro. Pastor, ele não era muito bom na igreja. Eu levei ele para fazer um curso de teologia para ver se ele melhorava. O cara mordeu a cabeça. Fala para o teu irmão, está querendo morder a cabeça de alguém, irmão? Querendo morder a cabeça de alguém? Quando eu quero morder a cabeça de alguém, eu dou uma sacudida, dou uma mexida. Descarregar, meu irmão. Amém? Quantos estão entendendo? Olha para o irmão e fala assim: não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer. E eu não estou querendo trabalhar no teu interior, não. Eu estou dizendo que a palavra de Deus diz que passaremos por aflições para não sermos atingidos. Dificuldade nós temos, irmãos. Nós estamos vivendo o século XXI. Estamos vivendo algo muito materialista ultimamente. Eu vi recentemente na internet um chip que vão colocar na testa das pessoas agora. Está uma disputa entre a Apple, a Google e a Microsoft. E o que é isso? Sinal da besta, meu irmão. Está lá, canal, é só você entrar e você vai ver. Código de barra aqui na testa do cara. E como você gosta da modernidade, eu também quero um. Porque essa geração quer tudo de moderno. Eu preciso estar na moda. Porque se eu não entrar na moda, meus colegas de colégio, faculdade, não falam comigo. Fala para o teu irmão, seja quadrado, meu irmão. Seja quadrado. Sabe que o diabo lançará alguns de nós na prisão para nos provar. E nós sofreremos o quê?
perseguição durante 10 dias. Portanto, temos que ser o quê? Fiel até a morte. Quando eu sou fiel até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Não se sabe do que é feita essa coroa. Não sabemos se ela é de diamante. Já vi pessoas pregar que ela é de diamante. Não sabemos se ela é de pedras que são mais que preciosas. Já vi pessoas falarem. Mas eu acredito que ela seja de ouro, porque está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, que diz que são as coroas de ouro. Não importa do que elas sejam, meu irmão. O que importa é que a minha está me aguardando. Olha, eu quero saber o que seja, porque eu preciso entender que a minha está me aguardando. Deus tem coroa eterna para os seus filhos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que são testemunha para a humanidade. O verdadeiro servo de Deus que ele é aprovado para receber a coroa da conquista, ele tem que ser aprovado. Todo final de ano eu faço a mesma pergunta: você foi aprovado ou reprovado no ano de 2014? Quantas vidas você levou para Cristo? Quantas pessoas o teu comportamento você desviou? Teu marido quer vir para a igreja pelo comportamento que você tem dentro de casa? A tua esposa quer vir para a igreja pelo comportamento que você tem dentro de casa? Os teus filhos veem que você é crente de verdade na tua casa? Todo final de ano eu faço a mesma pergunta. Talvez muitos tenham, outros não. Já acabou o ano. Novembro já foi embora. Dezembro tem 15 dias praticamente. E o que nós fizemos em 2014? Quantas vidas eu dei para Cristo? Ou quantas vidas eu desviei dos caminhos de Cristo? Como que eu posso receber essa coroa se eu não estou fazendo por onde? Quero que você repita junto comigo: essa coroa só é dada como prêmio aos vencedores. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para nós. Nisso nós insultam, não é? Que ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Está lá em 1 Pedro. Aí você pergunta: mas pastor, como que eu posso perder essa coroa? Quantos querem saber quando pode perder essa coroa? Diga a mim. É quando eu não tenho alvo. Essa coroa você perde, é o que o apóstolo Paulo diz. E precisamos correr para o alvo. Esta corrida é a nova vida com Deus. Irmãos, me perdoe o que eu vou falar. Se você está na igreja, seja nessa ou em outra igreja, e você não tem um alvo ministerial, não tem coroa de esperança. Estou aconselhando alguns casais e eu faço 22 perguntas para eles. Qual o teu alvo ministerial? O que você quer para a tua vida ministerial? Ah, pastor, eu quero apenas congregar. Você não quer a responsabilidade da casa de Deus. Você não quer compromisso. Você vai ser apenas mais um. E eu não quero ser mais um.
Hoje quantas escolas, hoje tem quantas faculdades de direito aqui na Baixada? 10, 12, né? Vão formar em média quantos advogados que aquele dia a gente estava conversando? Esses advogados, menos de 1% vão ser pessoas capacitadas para atender e para falar assim: eu sou um advogado. Porque foram pessoas que pagaram preço, às vezes, com a grana curta, tomando chuva, e uma boa parte deles, filhos de papai, com mordomia. Eu falo isso porque eu tenho um exemplo desse na minha família. Para quê? Fala para o irmão, quando fizer, faça bem feito. A casa de Deus, quando fazer, tem que ser bem feito. Porque Deus não precisa de porcaria, não. Porque Ele é o Deus da qualidade. Quantos estão entendendo? Nosso alvo é Jesus, a vida eterna. O louvor sobe aqui, por favor. Nós temos que correr direto para uma linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é uma nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo. E o que nos faz correr sem alvo? Para o irmão falar assim: o que nos faz correr sem alvo? Para o irmão, o que te faz correr sem alvo? É o embaraço do pecado. O pecado, muitas vezes, ele está no nosso meio e nós nos habituamos com tanta facilidade que eu deixo de ver ou achar que é pecado. E quando eu vou ter essa vida, quando eu vou ter essa rotina, eu chamo de costumeira, eu me habituo com os erros. É a mesma coisa quando você trabalha numa determinada função e todo mundo faz as coisas erradas. E você começa a aprender a fazer o errado. E você tem medo de contrariar aquela situação, porque você vai contra o processo. Se você vê que aquele processo está errado, sai daquela empresa. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não pode viver uma vida de esquema. Porque isso te tira do alvo. A minha esposa fala umas coisas de vez em quando me machuca, mas é verdade, a minha esposa tem que falar. Se ela não falar, eu tenho que estranho falar. O contador é uma das funções mais vigaristas que existe. E se você não vigiar no ramo de contabilidade, você vai se acostumando com o processo. Eu conversei com uma pessoa recentemente. Ele falou assim para mim: cara, está chegando o final do ano. Pô, eu alivio. E fazia assim com a mão. Eu alivio o esquema lá. Não. Não quer aliviar nada não, meu irmão. Quer botar multa? Pode botar. Faça o teu papel. Não, pô, mas faça o teu papel. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque se eu aceito para quebrar o galho de um cliente, eu estou alimentando
alimentando mais um endemoniado para tirar dinheiro de mais outras pessoas aí pela frente. E nós temos que entender que nós somos servos de Deus. Quem entra na minha providência é Deus. E para Deus não tem jeitinho, senão daqui um dia eu vou querer comprar minha salvação. Fala, Senhor, eu quero comprar minha salvação. Dá para dar um jeitinho? E não existe jeitinho, irmãos. Não existe jeitinho. E se você pensa em jeitinho, você está na igreja errada. Você que está gravando, mas tem coisa que eu tenho que falar gravando mesmo. A pessoa me procurou também uma vez no escritório, fazendo algumas coisas. Ele é meu cliente, eu tenho que ouvir. E eu falei, cara, isso não é de Deus, cara. Isso não é de Deus. Não, mas quando a pessoa fala mais, é porque a pessoa já está criando a defesa dela. Quando a pessoa vem conversar comigo, não mais, eu já falo, cara, você é Deus. O ano retrasado eu fazia alguns serviços, eu e minha filha, um dia minha filha chegou para mim e falou assim, mas isso aqui não é bem legal? Eu falei, é, vamos orar. Nós oramos. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui que estão vivendo com jeitinho. A forma de você perder a tua salvação é dando os jeitinhos. Nós chamamos de embaraço do pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz: estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. Tudo que você faz de errado, existe pessoas vendo. Tudo que você faz. O brasileiro está acostumado com a famosa lei do Jefferson. Leva vantagem em tudo, certo? Hoje você fala mais na lei do Jefferson, porque virou rotina. Nós queremos levar vantagem em tudo. O crente não precisa levar vantagem. O verdadeiro crente de conquista. E número 2, a desobediência à palavra de Deus. Quando você desobedece à palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, versículo 7, você perde aquilo que Deus te deu. Correis bem e vos impediu de obedecer à verdade. Fala para o teu irmão, o que te impede de obedecer, ou sabe, seguir a verdade? O que nos impede de nos levarmos a viver uma vida de verdade? Uma vida de obediência, uma vida de temor.
tivesse uma arma, você pega e você perde a tua alça de mira. Não vai acertar em lugar nenhum. Você vai até atirar, mas não tem direção. Eu te pego em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, quando nós iniciamos, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém toque a tua coroa. Por que ninguém tome a tua coroa? Porque a minha coroa não é a coroa do Marcão. Se o Marcão não tomar posse da coroa dele, ela vai ficar lá, irmãos. É por isso que eu digo com muita autoridade e ousadia que cada coroa tem um formato na cabeça. Porque quando Davi foi entrar com o gigante, ele pegou lá a barra do rei e serviu nele. Porque não era dele. Não era dele, irmão. Como é que um cara que tinha quase 2 metros vai colocar a farda no que tinha 1,60 e pouco? O que pertence a você está guardado. O que pertence a você está guardado. Irmãos, eu não perco aquilo que Deus me deu, porque eu sei que é o meu saber. Eu não vendo meu chamado. Fui chamado para reunião recentemente. Falei, não vou. Não faz parte do meu ambiente. Porque eu não posso perder aquilo que eu já conquistei. E eu, irmãos, tenho muitas promessas de Deus ainda e não se cumpriram na minha vida. E tu pensa que Satanás fica contente quando você está posicionado? É por isso que vem as lutas. Quantos estão entendendo? Amém. Eu creio que nessa noite é uma noite que, como igreja, quem está posicionado pode falar com todas as letras: combati o bom combate. Mas não terminei a carreira ainda não, porque tem muita coisa para mim fazer. Quem quer combater um bom combate é você que está conquistando uma batalha a cada dia. Independente se for enfermidade, independente se for na área financeira, independente de qualquer coisa, a vitória é sua. Aleluia. A vitória é sua. A conquista é sua. Pastor, mas a luta está grande. Pastor, o senhor não faz ideia como que está a situação, está complicada. Enquanto você olha o tamanho da tua situação, dá um time e olha o tamanho do teu Deus.